Programa livre para todas as idades. Assassinato em Jerusalém e tentativa de homicídio em Listra. Mentira fatal. Casal rico adultera oferta e acaba morto. Terremoto destrói prisão e carcereiro se converte. Novela da vida real. A cura de um coxo. Previsão do tempo. Confira o clima para essa semana. Conselhos e dicas culinárias na Cozinha Santa. Depois que o famoso Jesus, o Nazareno, passou por aqui em nossa terra, houve grande reboliço em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e tudo indica que afetará os confins da terra. Ele fez muitos milagres e maravilhas, e seus discípulos continuam a disseminar as boas novas e dando testemunho de que ele ressuscitou e esteve entre eles. Doentes estão sendo curados, mortos ressuscitados e pecadores sendo perdoados. Há movimentação, discussão, prisões, mortes em toda a região em razão do Evangelho. Vamos agora conferir as principais notícias. Foi assassinado na Cidade Santa um discípulo de Jesus. Ele se chamava Estevão e agora é conhecido como o primeiro mártir. Logo após um longo discurso que contava a história dos judeus, eles o consideraram um blasfemo e o apedrejaram até a morte. É trágico, mas através disso que o Evangelho foi se espalhando cada vez mais. É verdade. O conhecido Paulo, que antes perseguia a igreja e que agora se converteu ao caminho, foi apedrejado ao ponto dos agressores pensarem que ele estava morto. A repórter Ana está com Barnabé, que presenciou este fato. Boa noite. Estamos aqui ao vivo com Barnabé, o cooperador de Paulo em suas missões, e ele nos dará mais detalhes do fato ocorrido. Barnabé. Nós estávamos em Listra pregando o evangelho e quando a gente curou um paralítico, eles pensaram que a gente era deuses gregos. Só que após isso, eles apedrejaram Paulo e a gente até pensou que ele estava morto. Mas qual seria o motivo, Barnabé? Foi porque alguns judeus chegaram na cidade e começaram a difamar e induzir a ira à multidão. E aí, depois que eles apedrejaram Paulo, quando nós nos aproximamos dele, ele retomou a consciência. Ele passa bem e não corre risco de morte. Muito obrigado, Barnabé. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ana. Vamos agora a mais uma notícia. Um recém-convertido chamado Ananias vendeu um terreno e passou uma parte para os apóstolos, dizendo que era tudo o que tinha lucrado com o negócio. Pedro, desconfiado, descobriu e ele foi desmascarado, e Ananias caiu morto. Safira, cúmplice dessa mentira e esposa de Ananias, confirmou o que ele havia dito e também caiu morta do mesmo jeito. A notícia se espalhou e a igreja está cheia de temor. Um forte terremoto abalou a região da Macedônia, onde os alicerces da prisão regional foram abalados, mas felizmente não houve feridos. Um carcereiro que trabalhava lá naquela noite, ao perceber que as celas foram todas abertas, pensou que os presos haviam fugido. Ele estava a ponto de tirar sua própria vida. Foi então em que o apóstolo Paulo apareceu e o convenceu do contrário, e ele aceitou Jesus e ele e toda a sua família foi salvo. Olá, eu vou contar minha história para vocês. Espero que ela aguça sua fé. Eu era mendigo, pois sendo aleijado não tinha condições de trabalhar. Todos os dias eu era colocado à porta do templo para ver se eu ganhasse alguma coisa para eu me sobreviver. Então, avistei 2 homens, que eram João e Pedro, e eu pensei que era mais uma oportunidade de eu ganhar mais uma esmola. Foi então que, ao pedi-los, eles me disseram: não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Imediatamente eu fui curado e entrei pelas portas do templo glorificando, e o milagre foi feito e o nome do Senhor foi exaltado. Eu sou ex-mendigo, ex-aleijado, e hoje sou um homem perfeito, pronto para trabalhar e conquistar o meu dinheiro.
Eu sou a Universal. Agora vamos para a previsão do tempo com a nossa repórter Temporiza. Boa noite. Qual é a previsão para esta semana? Boa noite. Em todo Egito e Canaã virá um tempo de fome, trazendo grandes ondas de sofrimento. A igreja passará por um tempo de paz em toda a Galileia, Judeia e Samaria, e todos serão levados por ventos de temor ao Senhor. Na ilha de Creta virá um furacão, conhecido como o vento do Nordeste. E para essa noite, qual é a previsão? Nessa noite, em Jerusalém, está previsto cumprir a palavra do profeta Joel, em que um som como de vento muito forte descerá e a temperatura subirá com línguas de fogo, passando e pousando sobre cada um. Obrigado. Vamos agora receber os conselhos do nosso especialista na cozinha. Boa noite, Master Maná. Boa noite. Quais as dicas para hoje? Boa noite. A dica de hoje é: abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue e dos animais estrangulados. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Obrigado, Maná. Tenha uma boa noite. E essa foi mais uma edição do Atos em Dia. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite e cumpra a sua missão.